paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 8 horas e 7 minutos, nesse ministério do nosso Senhor Deus, @MileOfertadim, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as igrejas sal e luz, ovelhas benditas do nosso Senhor Jesus, imensamente bem-vindas com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Estamos aqui novamente com os comentários abertos em todas as redes sociais para vocês interagirem conosco, participarem da live, tirarem suas dúvidas. Basta você se apresentar, deixando somente o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países para levar a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus e chegando também de maneira física em todos os municípios do Brasil, com esse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que além do obreiro receber o salário, os necessitados terem acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades, recursos e condições para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, todos também têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo sempre como o Senhor Deus manda e está determinado na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas, para que todos venhamos nos desenvolver para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, estamos aqui com esse avivamento que não é algo novo, e sim é o princípio exercido, praticado, ensinado, divulgado com perfeição e eficiência, conforme os preceitos e os princípios do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E também no decorrer dessa live eu estarei ministrando 4 dentre esses 419 capítulos que serão sorteados, que falam das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, porque uma só dessas 4 atividades é o suficiente para condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse é dela ou que ela é sua. E o nosso dever e obrigação como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, não só não praticarmos as atividades ruins, mas também trazermos a vocês a conscientização necessária, o material de trabalho e as oportunidades para que, assim como nós, vocês não só não as pratiquem, mas verdadeiramente se posicionem sobre a rocha, como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, se apresente deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para que vocês sejam como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois estamos ao vivo agora nas principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, dando a oportunidade de vocês de interagir, de participar e de verdadeiramente se posicionar com caráter, abandonar a mentira, a falsidade, o mau caratismo e se posicionar para trabalhar, pegar o jugo e o fardo do nosso Senhor Jesus, pegar o jugo e o fardo do Senhor Jesus e trabalhar. Parar de apenas ficar pedindo venha a nós e vosso reino que é bom nada. Então se posicione. Com a formiga, ó preguiçoso. Livro de Provérbios para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então curtam essa live, sigam, se inscrevam e compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor aos seus corações. E o Severino Jorge de Pernambuco, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao primeiro livro a ser ministrado dentre os 419 capítulos que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para que estejamos vigiando e orando assim como o Senhor Jesus determinou. Os abençoados que estão chegando agora, curtam a live e se apresente deixando no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, o seu estado ou também o seu país, para interagir conosco como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. E o primeiro livro a ser ministrado é o número 301, que corresponde ao livro de Ezequiel, capítulo 33.
Ezequiel capítulo 33 é o primeiro livro a estar sendo ministrado. Lembrando que nós trabalhamos com o ministério de sorteio, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como lá em Provérbios 16:33 afirma, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E lá em João 7, versículo 18, o Senhor Jesus afirmou que aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então interajam conosco, participem da live para que estejam sendo abertas portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar vocês e as suas famílias. E vamos agora à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, porque uma oração ela dura no mínimo 1 hora. E para vocês continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos, basta ser um seguidor ou inscrito, membro ou ofertante ou dizimista nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso está sendo em vão. Então verdadeiramente continue semeando sempre, pois assim como lá no livro de Eclesiastes afirma, não sabemos qual é a semente que vai vir a prosperar, mas é importante que todas as sementes que nós semearmos venham a ser feitas na presença do nosso Senhor Deus, conforme a sua palavra, o seu princípio, para que nada disso se torne em vão. Como igreja e sal e luz, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para mais honra e glória em nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração agora, abençoados. Nosso Senhor Deus, absoluto e santíssimo Pai celestial, eu peço ao Senhor que haja a destruição de toda obra do mal, toda opressão maligna, toda doença e enfermidade da carne que estiver de alguma forma interferindo nas vidas e nas famílias de cada uma pessoa que interagir conosco nos comentários, deixando o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. Que possa haver portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar cada uma pessoa que se ajuntar conosco em um só Espírito. E que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra tudo aquilo que estiver interferindo de alguma forma da tua verdadeira palavra, alcançar e transformar cada vida, cada família, cada comércio, cada ambiente onde essa live alcançar. E haja a demonstração da diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E todos vejam verdadeiramente que tudo o que fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso seja em vão. E haja a libertação dessas vidas e dessas famílias, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço, que haja o cumprimento dessas palavras e já lhe agradeço. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Santo, Senhor, todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, capaz e graça e alegria do nosso Jesus. A Solange abençoada, se presente no comentário, deixe aí a sua cidade, o seu estado, para que o Senhor, nosso Deus, os anjos celestiais estejam anotando verdadeiramente no seu histórico, e você possa vir a invocar o nome do Senhor. Salmos capítulo 91. Dessa forma, verdadeiramente, nenhuma praga, nenhuma maldição, e haja anjos te protegendo e guardando você e a sua família. Pois nós estamos sempre aqui para dar oportunidade a cada um de vocês de participar, de interagir, de tirar suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, sobre as nossas mensagens, as nossas denúncias, pois nós já estamos aí há quase 3 anos na internet, nas principais redes sociais da internet, oferecendo e não pedindo, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro.
pois isso serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova tanto a nós quanto a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então examine nossas mensagens, nossas propostas, nossas denúncias e lembre-se que nós não estamos aqui para separar, e sim para ajuntar a igreja do Senhor Deus. Palavra do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então basta vocês entrarem em contato conosco no privado, pedirem um de nossos templos físicos na sua região, que é uma questão de tempo, até nós estarmos chegando em todos os municípios do Brasil, com um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Então se posicionem verdadeiramente, se guiando nos caminhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, como lá no livro de 2 João. E sempre tomando muito cuidado para que você não perca aquilo que com esforço é conquistado. Então examine sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça, e dedique-se na obra do Senhor, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Como aqui nesse capítulo 33 do livro de Ezequiel traz justamente sobre isso. Como é essencial verdadeiramente nós examinarmos o nosso dever, a nossa obrigação e nos posicionarmos com autoridade, integridade e sinceridade mediante a presença e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao ímpio para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 33 do livro de Ezequiel é essencial para a gente examinar com muita atenção e cuidado, como que sempre o reino dos céus, o evangelho do Senhor Jesus, a palavra e os princípios do Senhor Deus sempre traz a necessidade de uma comunhão, de uma cooperação. Mas não, e isso é sinônimo de pessoas, em coletivo, em unidade, não de um indivíduo só. Mas agora, por isso que é necessário, o papel de cada um é tão importante. É necessário que haja o atalaia, que avise, que alerte, que dê oportunidade das pessoas se posicionarem, das pessoas se transformarem, das pessoas verdadeiramente estarem em um caminho que vá conduzir a vida.
Mas agora também, e nós, graças ao Senhor Deus, estamos neste papel de atalaia, estamos exercendo e o cumprindo antes mesmo de chegarmos na internet. Já estamos na internet há quase 3 anos, mas é um trabalho de quase 30 anos, do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, e em casa, em hospitais, presídios, verdadeiramente trazendo a unidade e a comunhão entre os irmãos em Cristo Jesus. Mas agora é necessário que vocês, que têm agora o papel do povo, venham se posicionar com muita atenção e cuidado, não endurecendo os seus corações, estando sempre pronto para ouvir, pois de que adianta ouvir constantemente o som da trombeta e você se recusar a compreender no seu coração que é necessário o seu posicionamento. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Não adianta o atalaia tocar a trombeta se a pessoa não escutar. O ato do atalaia é algo que vai trazer benefícios para ele, mas para que haja benefício para o povo que escuta o trabalho, o dever do atalaia, é necessário o posicionamento e a dedicação de cada um de vocês. E nós estamos dando oportunidade, recursos, condições e em questão de tempo, até nós chegarmos verdadeiramente de maneira física em cada um município do Brasil. Ir verdadeiramente, assim como o Senhor deixou ali bem claro, que o povo ali estava questionando como que eles poderiam sair daquela situação em que eles mesmos haviam se colocado. O Senhor afirmou, necessário um convertimento, não convencimento. Porque hoje em dia, infelizmente, a maioria está convencida, não está convertida. Aí faz uma coisinha, faz uma outra, não faz nada e se acha no direito de receber alguma coisa. E aqui o Senhor deixa bem claro, ó, convertei-vos os vossos corações e os vossos caminhos. Deixando claro que aquilo que está dentro de você deve refletir no seu exterior. E aquilo que tem de estar dentro de você tem que ser coisas boas, coisas que tragam frutos ao reino dos céus. E aí, eu saúdo vocês todos com a paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ou abençoados e abençoadas. O que eu estou afirmando para vocês, que o fato de você não saber quem é o ímpio, você não vai deixar de ser. Você não vai deixar de ser. Então, tem muitas vezes que você não é o ímpio, mas está com atitude e obras de ímpio. Tem outros que são ímpios, mas tem aparência, tem atitude de santo, de pessoas que estão ali fazendo a vontade do Senhor. Como foi ministrado ontem lá em Mateus capítulo 23. Então pronto, preste bem atenção nesses dois tipos de pessoas. O ímpio, geralmente, ele tem um título. Geralmente, ele é um obreiro, é um diácono, é um presbítero, é um bispo, é um pastor, é um apóstolo, é um sacerdote, porque ele tem que ter, geralmente, esse título. Se ele não está nesse título, ele é um missionário, trabalha o oculto da obra, porque ele levanta recursos e tem mais recursos, ele é um cara que é bem resolvido financeiramente. Pronto. Esses são os ímpios. E muitas vezes, eles têm a atitude e a aparência de homem e mulher de Deus. Contando que a mulher de Deus e o homem de Deus que estão dentro do templo estão tendo atividade todinha ímpia, porque nunca aprenderam o que é santo, nunca aprenderam o que é ornamento, o que é consagração, o que é santidade, o que é purificação, não sabem nem o que é isso. Sempre ouviu falar, e olha lá se já ouviu falar, certo? Por quê? Porque nunca tiveram ministração da palavra de Deus. Ministração da palavra de Deus é você ouvir, literalmente como está escrito, sem ninguém acrescentar nada, você ouvir todinho, pronto. Pregação, aí agora vem a interpretação, algumas situações que a pessoa vai acrescentar em cima daquele texto que ele leu, isso é a pregação. A pessoa vai usar um momento para poder colocar aquilo e por aí fora vai articular aquela palavra, pronto. Então, outra coisa é você ensinar a palavra, é totalmente diferente. Então, tudo bem, nós aí estamos dando oportunidade a todos vocês. Estamos aí para poder entrar em todos os municípios. Todos. Por quê? Lá em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus disse assim, ó, antes de começar uma obra, primeiro examine as suas condições financeiras, suas fontes, para que você possa fazer a obra sem defeito. Nós vamos entrar ajudando a população de 2% a 100% no seu recurso financeiro. Nós vamos contratar no mínimo 2% da população, tá aí para poder trabalhar.
nós vamos dar o quê? Oportunidade a todos a se desenvolver em espírito, a oportunidade a todos, independente de qual seja a sua qualificação, a sua forma de fé que você tem. Não queremos saber se a sua religião é África, se a sua religião não sei o que lá, não queremos saber de que é. O negócio, se você quiser chegar lá, e você vai pregar, independente do que você seja. A sua qualificação também, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, se você é pobre, se você é rico, se você é morador de rua, isso para nós não funciona. A única coisa que pode funcionar para nós é o quê? Se você tiver com a roupa suja, a gente vai chamar você lá, vai te dar um banho e te colocar uma nova roupa para você poder realmente se apresentar de uma forma correta. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, está lá. Por quê? A gente faz, pregamos e vivemos, como está escrito na Escritura Sagrada. A nossa igreja começa em Atos capítulo 1 ao capítulo 7. Entre nós, ninguém tem necessidade e falta de coisa nenhuma. Esse é o nosso foco, para com todos, onde a gente chega no município. Então, onde a gente chega no município, a gente vai interagir com todo mundo para descobrir assim, aquele ali precisa, aquele não precisa, aquele ali... Pronto, nós vamos descobrir, porque é um dever da igreja. A igreja, quando ela chega no município, é para ajudar o município, as pessoas que estão naquele município, a sair das dificuldades que eles estão tendo. É nisso. Se a igreja não tem nada para poder ajudar, ela não precisa nem entrar naquele negócio. Mas hoje, infelizmente, muitas, 99% hoje, quase 100% das igrejas que entraram para poder tirar ainda a coisa do município ainda. Não tinha nem forma, não tinha nada, não tem estratégia, não tem nada, não tem projeto, não tem nada. Ah, eu vim falar do Senhor, eu vim pregar palavras. Que nem pregar a palavra sabe pregar. Evangelizar não sabe nem o que é evangélico, já se colocaram que eles são evangélicos, nós somos evangélicos. Onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Isso não existe, cara. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. Alguém ser aquilo que deve fazer. Que deve amar, que deve pregar, que deve anunciar, que deve ensinar. Quer dizer, ele não sabe nem o que é amar, o que é amor. Não sabe, gente. Isso eu estou falando de pessoas qualificadas, pessoas que são professores de faculdade, não sabem. Não sabem. Então, já cansou de aparecer aí bacharéis em teologia, comentando que quando a gente pergunta o que é espírito, o que é verdade, que o Senhor afirmou que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade, João 4, 21 a 26. A gente pergunta para eles o que é espírito e verdade, eles não sabem responder. Então, mas por que isso acontece? Porque, na verdade, eles estão focando só em quem? Satanás, o diabo. Vem cá, os outros. E os outros? Porque Satanás foi aquele que queria, tomar posse do trono. Por isso que ele é o cara mais assim, visado. Mas tinha muito mais outros com menos poderes de Satanás. Só por isso que ele não caiu sozinho, foi uma terça parte inteira. Exatamente. Só que eles não almejaram o trono de Deus. Satanás foi o único. E aí, quer dizer, já tinha uma terça parte ali também, já naquele negócio também. Então caiu uma terça parte do céu. E lá em Apocalipse 16, versículo 12 a 14, você encontra as obras e os frutos dele, que fazem os mesmos sinais, milagres, prodígios e maravilhas que o Espírito Santo de verdade, mas que não tem parte com o Senhor Deus. Mas ainda assim estão congregando com os reis da terra. Por quê? Por falta de conhecimento e do poder do Senhor Deus. Mateus 22, 29, palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder do Senhor Deus. E abençoado aí quem está perguntando, interagindo conosco, deixe no comentário sua cidade, seu estado ou seu país, caso esteja fora do Brasil, para interagir conosco e estejam sendo abertas portas e portais, janelas espirituais. E aí você vê só, né? Então é necessário o quê? A pessoa saber quais são as suas funções, como realmente agir. É que nem o culto. O culto é para você, cada um fazer um. Não é para ninguém assistir, ficar assistindo o culto que o outro está fazendo. Cada um fazer um culto. Tem mil cultos tem que ser feito. Aí vê o templo de 4 paredes, legal. Então, o templo de 4 paredes tem que ensinar a cada um fazer um culto. Isso que o templo de 4 paredes tem que fazer. Tem que ensinar. E por sinal, ele tem que fazer também. E hoje, as pessoas vai por um tempo, fica meia hora sentado e diz que fez culto. Ficou 2 horas sentado, eu fiz culto. Como é que é isso, gente? Não se faz culto para Deus sentado, não, gente. Então, quer dizer, culto é uma atividade que você faz. Então, quer dizer, e aí a palavra de Deus diz assim, aonde está a palavra dele, não pode haver mentira, gente. De forma nenhuma.
Mas aí vamos procurar ver qual é o espírito que está trabalhando nessa linhagem. Você vai encontrar logo ele, primeiramente, o espírito do falso profeta. Está lá em Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. Ele faz os mesmos sinais que o Espírito Santo de verdade faz. Quer encontrar ele fácil, fácil? Chega em qualquer um templo físico, igreja ou congregação, naqueles que se chamam de profeta, e assim que eles começarem, assim diz o Senhor, eis que eu te digo. Pronto, já confessou o Espírito que está com eles. Não é o Espírito Santo de verdade. Então pronto, o Espírito falso profeta. Depois vem o Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo quer eliminar tudo que é doutrina de Cristo, tudo aquilo que Cristo determinou que fizesse, ele quer eliminar tudo. Pronto. E ele quer se portar como ele é a base de tudo. Se tudo que aconteceu foi ele que fez isso, foi ele. É assim, ele quer ser a luz daquele negócio. Tanto é que ele se apresenta como um monte de luz. Ele quer ser a luz. Então o Espírito do Anticristo é fácil de ver nas pessoas, é fácil de ver. Pronto. Aí tem um outro agora. O Espírito da besta, que também faz os mesmos sinais, faz tudo. Só que ele se faz, como está, né, de besta. Ele é sonso. Ele é sonso. E aí, ele faz de conta que não está vendo nada, mas está vendo tudo. Ele está sempre assim, manipulando. Manipulando, do sonso. Articulando. Ele é sonso. Exatamente. Vai. Depois vem o espírito do dragão, que pensa que é de Satanás. Peraí, não é de Satanás ainda não. Não é Satanás. Mas estão tudo ali, são todos, e todos eles têm exércitos de espíritos que trabalham para a função que eles já estão em atividade. Então você vê assim, então o espírito do anticristo hoje está, infelizmente, em 100% das igrejas, tá? O espírito do falso profeta está em 100% das igrejas. Por esse motivo até agora eu não fui chamado em lugar nenhum. Já estou há quase 3 anos aí, ó, 500 milhões de reais. Se eu não achar o anticristo, se eu não achar o falso profeta, se eu não achar o da besta, se eu não achar o dragão, se eu não achar o próprio Satanás, eu tenho que pagar 500 milhões de reais. Por quê? Diante de mim, nenhum deles se esconde. Isso aí é impossível, impossível. O homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Ele sabe que é impossível. Mesmo assim, ó, eu estou aqui e quero me juntar com todos, independente, gente. Eu quero me juntar com todos, de todo o Brasil, de todo o mundo, eu quero me juntar com todos. Por quê? Fazendo que nem Paulo fez assim, ó. Vendo ali um montão de multidão, se fazendo de bobo, de tolo, para poder ver se pelo menos, ó, eu consigo colher, passar a rede do Senhor e pelo menos trazer alguns que tenham caráter, alguns sinceros, algumas pessoas que verdadeiramente são homens e são mulheres de Deus. Não está aí para denominação, para bandeirinha religiosa, para aquela turminha, aquela fofoquinha, não está aí. Ele sabe assim, gente, eu tenho uma vida e quero essa vida eterna. Lembrando que o Senhor Jesus tem 2 vidas eternas para poder entregar, tá bom? Só vai entregar uma só. Ou a vida eterna livre com ele, ou a prisão eterna com ele. Essa é a história. Marcos capítulo 9. E como está escrito, a igreja vai ser arrebatada? Opa, sim. Mas não quer dizer que aquela que vai ser arrebatada porque foi salva não, tá bom? Vai ser arrebatada porque a palavra do Senhor Jesus tem que se cumprir, tá bom? Vai pegar uma prisão eterna ou uma vida eterna livre com ele. Então é nisso aí que a religião não fala para você, mas está lá te esperando. Ah, vou ser salvo, é só falar assim para o Senhor Jesus que eu vou ser salvo. Não vai não, porque ele também falou que vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Mateus 16, de 24 a 27. Também, se não der fruto, ele tira fora, ele arranca. Abençoado, ele comentou. João capítulo 15. É para dar dízimo para você, é isso? Primeiro lugar, quando a gente vai começar a entender, ó, protocolo, ornamentos, né, santificação, purificação, você vai ver que esse tipo de atividade não existe nessas atividades. Por quê? Como você pode dar alguma coisa para alguém que não é tua? Então, se você fala essa palavra correta, entregar é uma coisa. Dar é quando alguma coisa que é sua, e aí você pode dizer assim, não, isso aqui é meu. Você pode dizer. Mas nem a roupa que você tem no teu corpo, o sapato que você tem não é teu. Nem o corpo que está contigo é teu. Salmo capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E detalhe, que está lá escrito com todas as letras, o corpo que você tem aí está emprestado contigo.
E você vai prestar conta de tudo aquilo que ele faz, que ele deixa de fazer, que ele fala ou que ele deixa de falar. Então, você está vivendo aqui só um momento, que pode durar 100 anos, pode, mas lembra, para esse tipo de palavras que nem você tem, lembra que tem uma prisão eterna te esperando. Lembre-se que tem uma prisão eterna te esperando. Entendeu? Então, vigia. Vigia. A vida, todo mundo aqui está de passagem, vivendo momentos. Então, a liderança religiosa corrupta, ela sabe que para ela não tem mais jeito. Porque é de que, enquanto tiver o livro de Hebreus lá, está falando de forma específica, ó, já que você escolheu isso, agora já era, não tem mais jeito. Eles sabem que para eles não tem mais jeito. E agora estão naquele negócio de situação. Quanto mais vai levar para o inferno, pessoas que têm um palavreado igual essa aí, vai levar um montão. Porque é através das atividades, das atitudes, que aquilo que é santo, você está pegando, agindo e fazendo de qualquer maneira. Por quê? Oferta e dízimo, você só entrega a sacerdote. Só a sacerdote ou discípulo de sacerdote. Fora disso, você não pode entregar. O próprio Senhor Jesus mandou. O próprio Senhor Jesus mandou. Agora, quer dizer, um sacerdote não é levantado no mesmo tempo que é levantado um apóstolo. O sacerdote não é levantado no mesmo tempo que é levantado um bispo, um presbítero, um missionário, seja lá o que for, um diácono. Não é isso aí. Tudo tem protocolo, tem ornamento, tem tudo. Por esse motivo, até agora ninguém me chamou. Ninguém me chamou porque sabe que diante da verdade verdadeira, toda mentira vem à tona. Detalhe que eu chamo o espírito da mentira ainda para poder incorporar naquela pessoa ainda. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E abençoados, agora estarei apresentando a vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que serve de material de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então examine com muita atenção e cuidado, pois cada uma dessas 10 afirmações é gravíssima. Então examine tudo nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que vocês comprovem quem está te apresentando a verdade e quem está manipulando para trazer à tona os princípios da mentira. Então examine com muita atenção e cuidado cada uma dessas 10 afirmações. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você.
Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando que quem quiser escutar novamente essa mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @MillerOfertadinho, para você voltar, pausar, diminuir a velocidade, caso necessário, e conferir com muita atenção e cuidado cada uma dessas 10 afirmações, pois qualquer uma delas presente em qualquer um templo físico, igreja ou congregação, ou a omissão em se posicionar repreendendo cada uma delas, aquelas pessoas que frequentarem, interagirem ou participarem nesses tipos de lugares e não tiver uma base, ver uma igreja verdadeira, que não só não as pratique, mas que também repreenda a cada uma delas, vai ter consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre. E para vocês colocarem à prova se estamos falando a verdade ou não, estamos oferecendo 500 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 10 afirmações é mentira e anular os livros presentes na mensagem. Então estejam sempre alertas, atentos, examinando tudo à luz das Escrituras Sagradas. Pois é assim que as igrejas nobres do Senhor Jesus se posicionam. Atos 17, versículo 11. Ouve tudo que o líder fala e depois vai conferir tudo nas Escrituras Sagradas. Pois tem que estar batendo aquilo que ele fala com aquilo que está escrito. Porque senão, ser tudo aquilo que vai além do Evangelho do Senhor Deus, tudo aquilo que omite algum dos princípios do Senhor, é anátema, ou seja, maldição. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para que estejamos vigiando e orando, assim como o Senhor Jesus determinou. O número sorteado é o número 38, que corresponde ao livro de Salmos, capítulo 28. Salmos, capítulo 28, é o nosso próximo livro a ser ministrado. Estejam escolhendo seus números de 1 a 4, que logo mais, no final dessa live, estarei sorteando 4 números para que o Senhor possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui à ministração, no livro de Salmos, capítulo 28, do versículo 1 em diante. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos.
dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 28 do livro de Salmos nos traz um conhecimento necessário para que nós venhamos estar examinando, como o nosso sacerdote havia mencionado para vocês ainda há pouco, como é o caráter do ímpio e como muitas das vezes ele esconde. E ele omite, ele manipula e ele traz a palavra e a aparência do Senhor Deus, mas não traz o princípio e a essência. E é através das obras e dos frutos que nós identificamos a árvore. Como o próprio Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 25, João capítulo 5, João capítulo 7, João capítulo 8, João capítulos 14, 15, 16, Apocalipse capítulo 22. É muita palavra e tudo do próprio Senhor Jesus Cristo. Para vocês verem que a liderança não te ensina isso, não é por falta de material, por falta de conteúdo. Muitas das vezes não é nem por falta de conhecimento, mas anda sendo por falta de caráter. Então examinem com muita atenção e cuidado e lembrem-se que a sua salvação, a sua vida eterna livre, ou o seu bem-estar e o bem-estar da sua família é algo que está diretamente ligada ao Evangelho, à palavra do Senhor, às Escrituras Sagradas, a toda a liderança que fala em nome que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E o seu líder tem interferência contra tudo isso. Onde está escrito isso? Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 13. Ele afirmou que o líder não só não entra no céu, como impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. E em Mateus 23, versículo 15, o Senhor Jesus ainda afirmou que o prosélito, que é o seguidor de uma religião, ele é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, porque o dever e a obrigação dele está atento, alerta, examinando e provando tudo aquilo que lhe é apresentado. Por isso que nós sempre incentivamos cada um de vocês a examinar. A gente dá a base da Bíblia Sagrada, você tem que ir lá olhar. Porque eu falar que está escrito é diferente de você pegar a Bíblia, abrir e ler com seus próprios olhos. Você ficar ouvindo 1001 coisas da sua liderança em cima do palco, que eles chamam de altar de Deus, sendo que não é. É isso que traz hoje em dia essa grande manipulação religiosa. Porque o líder fala que está escrito na Bíblia Sagrada que a bandeira é verde. Aí está escrito lá que é amarelo, mas ninguém vai lá procurar, ninguém vai lá examinar. E os que vão examinar e não questionam é pior ainda. E aqueles que vão examinar e questionam acabam sendo considerados como ímpios, pecadores, como enviados de Satanás. Então examine com muita atenção. Elias subiu na carruagem. Elias subiu na carruagem de fogo, que é isso que todo mundo escuta. Mas se você for examinar o texto, vai ver que a carruagem, o serviço da carruagem, não foi levar Elias até o céu, foi separar Elias de Eliseu. Esse foi o único objetivo da carruagem. Como Elias subiu, foi num redemoinho. Tanto é que depois os profetas, juntou ali os profetas para poder falar, vamos procurar o corpo dele, que achou que ele tinha simplesmente sido arremessado em algum outro canto. Deixando bem claro como é essencial verdadeiramente a gente examinar a palavra do Senhor com autenticidade, sem se desviar para momento nenhum. Porque lá em Mateus capítulo 15, do versículo 7 a 9, o Senhor Jesus traz outra palavra muito grave, que hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas também não te apresenta, da liderança religiosa. Porque o Senhor Jesus ali afirmou: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinados preceitos que são doutrinas de homens. Porque eles são ensinados doutrinas que são preceitos de homens. E ali vê como que o próprio Senhor afirmou: se for adorar, buscar, crer nele, como o homem acha, pensa e imagina, está fazendo tudo em vão. E com isso a pessoa não vê resultados já nessa vida e no mundo por vir, quando chegar diante do Senhor, cai lá em Mateus 25, versículo 31 a 46. Só que o problema é que ele não vai cair entre as ovelhas, vai cair entre os bodes. E se você for lá ler o texto versículo por versículo, vai ver que o próprio Senhor Jesus foi bem claro, falando para aqueles que o chamaram de Senhor, para aqueles que fizeram sinais, milagres, prodígios e maravilhas.
Ele foi claríssimo. Apartai-vos de mim, malditos, que praticaste a iniquidade. E lá em Mateus capítulo 7, ele ainda fala que eu não vos conheço. Porque lá no livro de 1 João também traz uma palavra muito forte, que aquele que peca, que pratica o pecado, este não conhece a Deus, não o viu nem o conheceu. Então, como que o seu líder hoje em dia, em cima do palco, dizendo que é pecador, que é imperfeito, vai te ensinar a crer num Deus que ele não viu e não conhece? Então vamos examinar sempre a palavra do Senhor Deus com autenticidade. Porque nós estamos aqui não só para dizer, tá errado, tá mentindo, sai todo mundo da igreja. Em hipótese nenhuma. Estamos vindo aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que é o ser humano, e para trazer o avivamento, que não é um novo evangelho, uma nova doutrina, uma nova religião. É o princípio, o primeiro amor, voltando com autenticidade, a ser ensinado, pregado, anunciado e praticado, assim como ele determinou. Então prestem muita atenção nessa mensagem. Cada um guardar a sua própria vida, cada um proteger a sua própria vida, que você tem é uma só. Exatamente, a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. E eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote, de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e as grandes bênçãos, oportunidades, recursos, condições, portas, portais, janelas que estão sendo abertos para que vocês venham se posicionar, para que vocês venham a alcançar a salvação, tanto para vocês como para toda a sua casa. Então prestem muita atenção nessa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. E cá estamos nós para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, com os comentários abertos em todas as redes sociais. Então já se apresente, deixando somente o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil, e interajam conosco como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Se quiser escutar novamente essa mensagem, essa live fica salva em algumas redes sociais com o @MileOfertaDin. Mile, escrito com 2 L's e E, @, que é aquele azinho com círculo em volta, MileOfertaDin, para que você examine com muita atenção e cuidado cada uma de nossas mensagens, propostas e denúncias, e qualquer coisa, entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar te respondendo. E se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar os comprovantes independente do valor, pois nós damos a garantia a todos aqueles que são ofertantes e dizimistas fiéis nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, de que vocês têm prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos. Gálatas 6, versículo 10. Nós devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. E temos oportunidade para todos, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé. Então entre em contato conosco no privado, peçam de nossos templos físicos, que antes mesmo de nós chegarmos de maneira física na sua região, você já tem uma oportunidade de estar se desenvolvendo, tanto financeiramente quanto espiritualmente junto conosco, se tornando um missionário dessa obra, um vendedor dos livros da série, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios, em que você não tem custo nenhum de cadastramento, nem de estoque, nem de logística e nem de entrega. O livro é digital e você se torna um vendedor e vende em qualquer lugar do mundo. Tem uma comissão de 30% e para todo aquele que compra esses 12 livros ou aqueles que se tornam vendedores e vendem esses 12 livros, tem a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Independente da área e setor que você queira se desenvolver, entre em contato conosco no privado. Tá em um município, quer ir para outro, tá em um estado, quer ir para outro, tá em um país, quer ir para outro, entre em contato conosco, pois nós estamos aqui verdadeiramente como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, chegando em todos os municípios do Brasil e operando de maneira que ninguém venha ter falta nem necessidade de nada e todas as pessoas venham se desenvolver verdadeiramente aonde elas têm alegria de trabalhar, para que vocês possam estar verdadeiramente, aqueles que fazem parte da fé, honrando o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. E vamos aqui agora ao próximo livro a ser ministrado, dentre os 419 capítulos, que falam de pelo menos uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, para estarmos vigiando e orando como o Senhor Jesus determinou. Número sorteado é o 164, que corresponde a Josué capítulo 22. Então se apresente aí nos comentários, deixe seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país. Interaja conosco tirando suas dúvidas, seja dúvidas sobre as escrituras sagradas, a palavra do Senhor Deus, sobre nossas mensagens, as nossas denúncias, os nossos desafios, as nossas propostas, pois o que não falta para vocês é material de trabalho para interagir como Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração no livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quando vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou.
que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 22 do livro de Josué traz uma mensagem muito forte que envolve caráter, fidelidade e constância em produção de frutos. Pois aqui verdadeiramente aquelas tribos haviam prometido que iriam ali honrar a palavra do Senhor, que iriam ajudar os seus irmãos, guerrear, pelejar e batalhar para conquistar coisas que pareciam não ser para eles. Mas devemos lembrar que tudo aquilo que é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele concede ao seu povo para administrar como bons mordomos. E devemos estar todos juntos em um só espírito, ajudando uns aos outros naquilo que falta. E aqui verdadeiramente o Josué trouxe o caráter daquela tribo, que mesmo durante anos batalhando, guerreando, não descumpriu com a sua palavra, não retrocedeu, não parou, não murmurou, não voltou atrás, mas insistiu em continuar praticando, semeando conforme a palavra e os princípios do Senhor Deus. E aqui vemos como que verdadeiramente o Senhor os concedeu posse daquilo que Ele já havia prometido. A promessa do Senhor era clara. Agora o tempo determinado que havia de chegar. E a importância de esperar o tempo determinado da promessa é essencial para que você não só possa alcançar a promessa, como desfrutar da promessa. Pois aqui o Senhor ainda deixou bem claro, o Josué deixou bem claro, trazendo como é importante continuar fazendo aquilo que o Senhor determinou, obedecendo os seus princípios, honrando ao Senhor, ajuntando e verdadeiramente se desenvolvendo com os irmãos em um só espírito, para que mantenha a posse da promessa. Porque de que adianta tomar posse da bênção, tomar posse da recompensa, tomar posse do galardão e vir uma enfermidade em que você não vai conseguir desfrutar de nada disso? Ou então você acha que vai alcançar, mas quando está quase chegando, começa a voltar atrás. Começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ser ingrato, começa a exigir, sendo que o tempo determinado ainda não chegou. E aí é nesses momentos que acaba acontecendo como o povo que ficou lá no deserto, com a boca cheia de carne, mas com isso pereceu, porque conseguiu uma migalha, mas a verdadeira promessa não foi capaz de alcançar, porque foi ingrato, foi infiel, mentiu, adulterou, fez aquilo que não era princípio do Senhor. E com isso perdeu a confiança do Senhor e daqueles que estavam ali como autoridade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como por exemplo ali na revolta de Corá, em que se juntaram com uma aparência de santidade. Mas o Senhor foi lá e bem claro eliminou todos. Porque eles não se levantaram contra a carne, o sangue, o homem, mas sim contra o próprio Deus. A autoridade que o Senhor constituiu no meio do seu povo. E demonstra como é essencial verdadeiramente cada um de vocês peguem esses materiais de trabalho, essas oportunidades que nós entregamos, essas promessas aí que nós fazemos, que não é promessa de político, é promessa de homem do Senhor Deus. Seja um missionário dessa obra, seja um obreiro espiritual, faça a sua parte constantemente. Como mencionei no início da live, que lá na parte de Eclesiastes traz pra gente semear constantemente, porque não sabe qual é a semente que vai vir a germinar. Porque o Senhor nosso Deus opera das mais diversas formas. Agora é necessário que nós estejamos posicionados em todo o tempo. Porque tudo é uma questão de tempo e atitude. Então é essencial que cada um de nós venhamos a estar verdadeiramente nos posicionando como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Eu estarei apresentando a vocês mais uma de nossas denúncias. Essa aqui é sobre as 7 afirmações sobre a política, que basta você provar na Bíblia Sagrada uma só delas para receber os 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais.
4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para ver como é que há uma diversidade de ministérios e é essencial que aqueles que são do Senhor Deus, que esperam no Senhor, nas promessas dele, na palavra dele, venham se posicionar com autoridade e com desenvolvimento, em constante evolução e aperfeiçoamento nos caminhos do Senhor, não com a força do próprio braço, mas sim com a força do Senhor. Mas para receber a força do Senhor é necessário que você comece se esforçando, que é algo que eu instruo vocês nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, que eu ensino os princípios necessários e essenciais para cada área e setor de sua vida, para cada uma perspectiva. Seja aquele que já está de posse da promessa, aquele que está buscando alcançar, aquele que está se desenvolvendo, está na metade do caminho, está no início, está pensando em desistir. Eu desses 12 livros, o Espírito Santo de verdade me concedeu inspiração para trazer o essencial para todos vocês. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja idoso, seja qual for a área e setor que você queira se desenvolver. E você adquire a coleção completa nessa rede social, no link no comentário fixado. Na descrição da live você também encontra a unidade para você comprar separadamente. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal @mileofertadim. E lembrando, todos aqueles que compram esses 12 livros têm a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco. Pois assim como o reino dos céus não se constitui só por palavras, nós também não agimos mediante a palavra. Agimos com atitudes, oportunidades, recursos e condições, mas tudo no tempo determinado. Se não tiver dinheiro, mesmo se não tiver dinheiro, você pode se tornar um vendedor desses livros e você, tendo uma comissão de 30% em cada um livro que você vende, sem ter custo nenhum, tem a mesma garantia de ter uma vaga, uma oportunidade junto conosco. Pois verdadeiramente estamos aqui para trazer oportunidade a cada um de vocês. São mais de 20 anos de preparações para que no tempo determinado a gente chegue sem erro, sem defeito nenhum. De forma que entre nós ninguém vai ter falta nem necessidade de nada. Então faça parte desse grande avivamento, se ajunte conosco, independente do seu grau de escolaridade, dos seus postos financeiros ou do seu segmento religioso de fé. Entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, fale com as suas autoridades políticas, sejam eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, presidentes, sejam eles candidatos a algum desses cargos, para que nós possamos estar verdadeiramente chegando com esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que as pessoas não são apenas abençoadas, mas recebem o necessário para ser elas uma bênção. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora ao quarto e último livro a ser ministrado nessa live. Lembrando que de escolher os seus números de 1 a 4 para que o Senhor possa estar falando aos seus corações para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Número sorteado é o 155, que corresponde a Números capítulo 15. Números capítulo 15 é o quarto e último livro a ser ministrado. Lembre-se de se apresentar, deixando o seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para interagir conosco como igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus, e ter portas, portais e janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar vocês e as suas famílias por se posicionarem como igrejas Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Então já curtam a live, sigam, se inscrevam, compartilhem para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração. O Alan do interior de São Paulo, seja imensamente bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possa ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como a Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Lembrando a vocês que é necessário, vocês que creem no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, todos os dias se apresentarem na presença dEle. E como é que você faz isso? Aonde está ministrando a palavra do Senhor, em qualquer lugar que seja, que está ministrando a palavra do Senhor, você tem que estar lá. Você tem que estar lá e se apresentar. E pronto. E depois você vai embora, você se apresentou. E isso, se você pegar na Bíblia Sagrada, você vê que o normal é 3 vezes por dia a pessoa fazer isso. Por isso que eu coloquei na mensagem, hoje a liderança nenhuma vez por dia faz isso. Infelizmente. Nenhuma vez por dia faz isso. Mas é necessário, vocês que creem no Deus da Bíblia Sagrada, no Senhor Jesus, no Pai do Senhor Jesus, é necessário vocês todos os dias se apresentarem aonde está ministrando a palavra de Deus. Por esse motivo, entra nós, as 12 igrejas virtuais. Os nossos horários é de manhã, de tarde, à noite e de madrugada. Você pode se apresentar e depois você vai dormir, gente. Ou acordou de manhã, procura ver os horários e se apresente, porque é necessário você fazer isso. Porque há um anjo do Senhor que tem o seu histórico e vai olhar todas as vezes que você chegou diante da ministração da palavra do Senhor e se apresentou. Porque quando você se apresenta, você abre portas celestiais, janelas celestiais, você abre para ele poder introduzir em você o que é necessário, o que você está pedindo, o que você precisa, ou até você invocar o nome do Senhor é necessário. Mas é necessário que você se apresente todos os dias. Por esse motivo... O Alan ali comentou, eu vou me apresentar 3 vezes por dia agora, igual nas sinagogas sagradas, tá bom? Bom, parabéns aí, abençoado. Parabéns aí. Eu não queria nem ótimo falar. pra você. Exatamente, porque aquele Deus de lá é o mesmo Deus daqui e de qualquer outro lugar, é o mesmo Deus. E aqueles abençoados também que acompanham as gravações das nossas lives, se apresente aí também nos comentários para estarem sendo apresentados nas próximas lives, como o Marcilei, da cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais. Seja imensamente bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como Igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus. Graças a Deus foi um que falou lá, porque se eu falasse, eles falaram, mas você está falando isso? Mas você vê como é que o Espírito Santo está nesse negócio. O rapaz lá, que está fazendo isso, falou, ó, eu vou significar 3 dias, porque é 3 dias, porque é 3 vezes no dia. E olha bem, por isso que a nossa igreja é muito mais eficiente, a nossa igreja virtual, somos 12 dentro da internet, é muito mais eficiente, porque você pode se apresentar diante de Deus, dentro do seu carro, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, você pode se apresentar a Deus, porque, olha bem a chave que eu vou dizer agora, João 4, versículo 21 a 26. João capítulo 4, versículo 21 a 26. Deus procura os verdadeiros adoradores, que são esses que se apresentam a Ele em qualquer lugar. Muitíssimo amém. A Emanuele Torres, de São Paulo, seja imensamente bem-vinda com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que possa abrir portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua casa, por interagir conosco como Igreja Sal e Luz, nosso Senhor Jesus. Então, você precisa de testemunha. Nós somos testemunha e o anjo também é testemunha que você está se apresentando. Isso vai abençoar você, a tua casa, seus pais, sua mãe, seus filhos, seus netos, todos eles são abençoados, porque tem um justo que está todo dia na presença de Deus se apresentando. Faça isso, indica isso, divulga isso para as outras pessoas, que você vai ser muito, mas muito mais abençoado pelo Senhor Jesus. Mateus 16, de 24 a 27. Lê lá, que todas aquelas bênçãos vão te alcançar, tá bom? Muitíssimo amém. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Números, capítulo 15, do versículo 27 em diante. Se alguma pessoa pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela alma que erra, quando pecar por ignorância,
diante de Jeová, para fazer expiação por ela, e se lhe perdoará. Tereis uma só lei para aquele que fizer alguma coisa por ignorância, tanto para o natural entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Mas a pessoa que fizer alguma coisa afoitamente, ou seja natural, ou seja estrangeiro, ela blasfema a Jeová. Tal pessoa será cortada dentre o seu povo, pois ela desprezou a palavra de Jeová e violou o seu mandamento. Essa pessoa certamente será cortada e sobre ela estará a sua iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 15 do livro de Números aqui é muito forte, que traz justamente tudo aquilo que foi ministrado no decorrer da live. Aqui o Senhor deixou bem claro que mesmo quando erra, quando peca por ignorância, sem saber, a consequência ainda existe. E é necessário que haja verdadeiramente uma mudança de atitude, uma oportunidade de misericórdia, a confissão do erro, do pecado, a repreensão dele, para que haja verdadeiramente um desenvolvimento, um livramento, uma salvação para essa vida. Mas aqui o Senhor também deixou bem claro que aquele que instintivamente fazer o erro, afoitamente, ou seja, de maneira descontrolada, vier a pecar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, seja ele estrangeiro, seja ele natural, o Senhor deixou bem claro que tal pessoa está blasfemando contra o Senhor. Ah, Milena, isso aí é Antigo Testamento, tem nada a ver com o povo de hoje em dia, deixando bem claro que mesmo ali já deixou claro, era tanto para o judeu a regra como para o estrangeiro. Então, deixando sempre bem claro que essa história, não, mas isso aí é para os judeus. Vamos examinar como está escrito com autenticidade. Que hoje em dia, Romanos capítulo 11, não tem mais isso de judeu e de grego. Todos somos um em Cristo, Senhor Jesus. E agora vamos trazer a palavra do Novo Testamento, no livro de sacerdote, livro de Hebreus, capítulo 10. Ali deixou claro que aquele que erra, que peca, que transgride os princípios do Senhor, aquilo ali é para liderança, principalmente, que deixa os princípios do Senhor após ter tido pleno conhecimento, ele novamente sacrifica o Filho do Deus vivo. E com isso ele blasfema e erra contra o Senhor. E o maior juízo virá sobre ele. Deixando claro que cada um vai ser cobrado e vai ser recompensado de acordo com as suas obras, com as suas atitudes, e irá prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca. E é essencial que nós vamos estar nos examinando. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Não podemos acrescentar nem omitir nada daquilo que está escrito. Então eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então haja como as igrejas nobres do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e vai examinar nas escrituras sagradas para comprovar tudo aquilo que está sendo dito pela liderança. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11,
41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Deus. Lembrando que essa live fica salva para quem quiser escutar novamente cada uma das mensagens, anotar e examinar nas escrituras sagradas, para que vocês vejam verdadeiramente que isso é obra e fruto de um verdadeiro líder na presença do Senhor Deus. Não é sinais, milagres, prodígios e maravilhas, pois isso é feito pelo Espírito, e para identificar se o Espírito é da parte do Senhor Deus ou é da parte do maligno, é através da obra, do fruto, da dedicação, da obra dele. Como o abençoado mencionou, o Vinícius comentou, é uma passagem do livro 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Ele também trouxe ele trazer os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Livro de Malaquias, capítulo 3. E o mantimento é o arroz, o feijão, comer, o necessário para que o ser humano verdadeiramente tenha a oportunidade de se manter saudável, com saúde, para fazer a obra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E deixando bem claro que a última passagem você escreveu errado, como comentou, dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal neste mundo. Não, é o amor ao dinheiro. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, você vai encontrar lá a passagem completa. E agora escolha o seu número de 1 a 4, para que o Senhor esteja falando aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Porque devemos lembrar que o dinheiro é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e tanto o Senhor Deus e o Senhor Jesus, todos sempre utilizaram do dinheiro para fazer a obra do Senhor. Tanto é que lá em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus foi claro que antes de iniciar uma grande obra, é necessário examinar primeiro seus recursos e condições financeiras para fazer tudo perfeitamente, e quando vier outra examinar, não encontrasse nenhum único defeito. Porque lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, o Senhor Jesus, ao examinar as 7 igrejas em Apocalipse, encontrou um defeito e já deixou bem claro que se não se convertesse, se não se arrependesse, iria haver consequências gravíssimas. Então é necessário que nós venhamos sempre examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas com autenticidade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqui o que não falta é material de trabalho para cada um de vocês se desenvolverem como igreja de sal e luz do nosso Senhor Jesus. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos agora ao sorteio dos números de 1 a 4. Se de 1 a 4 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, se você escolheu o número 2. Ezequiel, capítulo 33, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Salmos, capítulo 28. Salmos, capítulo 28, se você escolheu o número 4. Salmos, capítulo 28, se você escolheu o número 4. Já arrumei. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Josué, capítulo 22. Josué, capítulo 22, se você escolheu o número 3. Josué, capítulo 22, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 1, livro de Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, se você escolheu o número 1. Números, capítulo 15, se você escolheu o número 1. Lembrando, qualquer detalhe que tenha perdido, queira escutar novamente ou compartilhar para alguém que precisa e necessita, essas nossas lives ficam salvas em algumas redes sociais, no @mileofertadim. Daqui a pouco, às 8 horas e 12 minutos, minha mãe vai estar em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, com 12 ministrações no livro de Salmos e orações para os 100 rebanhos do Senhor Jesus. Às 10 horas e 7 minutos, temos reprise no @igrejas benditas e ao vivo, a partir de meia-noite e 7, no @igrejas benditas. Eu aguardo cada um de vocês lá. Então entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região e faça parte desse grande avivamento para vocês ficarem todos com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém e gratidão.